Olá, meu nome é Simone Dalbello, eu sou estudante de Direito da quarta fase da Faculdade Pitágoras, aqui de Concórdia, Santa Catarina. E o trabalho, então, hora apresentado, foi realizado juntamente com a professora Tainá Bigaton, que é coordenadora também, então, do curso de Direito aqui da Faculdade Pitágoras de Concórdia, Santa Catarina. O nosso trabalho, então, é para falar um pouquinho sobre o acesso à justiça no Brasil, à justiça gratuita no Brasil. Então, no nosso resumo expandido, nós trabalhamos um pouco essa questão do acesso à justiça, que está, então, garantido na Constituição Federal como um dos direitos fundamentais de todo o cidadão brasileiro de acessar, então, a justiça gratuita quando dela necessitar. Hoje, um dos critérios para acesso à justiça gratuita é a questão econômica, de renda. Um dos pontos que nós debatemos é que esse critério de vulnerabilidade econômica deveria ser ampliado, não só para as questões financeiras, né, mas que a gente utilizasse outros parâmetros, como, por exemplo, a questão de gênero, as questões de deficiência, outros condicionantes sociais, as questões familiares, que também vão gerar algum tipo de vulnerabilidade que fazem com que essas pessoas precisem, então, do acesso mais facilitado à justiça gratuita no Brasil. É importante também citar que com a pandemia e esse aceleramento, né, que nós tivemos do uso das tecnologias de informação e comunicação, ou seja, dos recursos digitais para acessar muitos recursos, serviços e programas das políticas públicas e do judiciário, também veio por acarretar num processo de exclusão, né, o que a gente chama de exclusão digital, porque muitas pessoas, além de ficarem sem o acesso à justiça, né, ficam também sem o acesso a esses recursos digitais. O que a gente fala quando a gente está falando de exclusão digital? Nós estamos nos referindo tanto à falta de acesso a esses equipamentos, à internet, ao computador, ao celular, como também a falta de conhecimento para manusear esses recursos, né? Baixar o aplicativo, como entrar em contato. Então, tudo isso vem agravando o processo de exclusão digital que nós vivemos também no Brasil, o que dificulta ainda mais o acesso à justiça. Esse fenômeno, então, ele foi acentuado pela pandemia, acelerado e acentuado pela pandemia. É importante também a gente citar alguns dados, né, da Pesquisa Nacional de Defensoria Pública que foi realizada em 2022. Então, nessa pesquisa, é explanado que cerca de 25% da população brasileira está potencialmente à margem do sistema de justiça e é impedida, então, de reivindicar os próprios direitos por meio da Defensoria Pública. Hoje, quando a gente fala de justiça gratuita, de acesso à justiça, a gente tem os equipamentos da Defensoria Pública como equipamentos importantes e aliados para o acesso a essa justiça gratuita. Então, essa pesquisa, né, nacional da Defensoria Pública de 2022 aponta essa exclusão de 25% da população brasileira. Eles trazem também o dado, né, de que 52.978.825 brasileiros estão sem acesso à justiça gratuita, sendo que 48.467.198 pessoas são economicamente vulneráveis e com renda familiar de até 3 salários mínimos. Então, mesmo que a gente não considerasse os outros critérios, os outros condicionantes sociais, as outras vulnerabilidades das quais os sujeitos estão suscetíveis, se a gente considerasse só o fator econômico, ainda assim a gente teria uma grande exclusão e uma falta de acesso, então, à justiça gratuita. Então, esse estudo ele é importante por trazer indicadores para a gente pensar como é o acesso à justiça no Brasil, qual é a justiça, quem são as pessoas que efetivamente têm acesso, né? E principalmente agora, então, pelos recursos digitais, pelas TICs, né? A utilização das TICs, tanto para o agendamento quanto para o atendimento dessas pessoas na justiça gratuita, acaba por delimitar esse direito, né? Que é um direito fundamental, está garantido na Constituição, mas que nós ainda vemos essa lacuna, né? Entre o que efetivamente a lei proporciona e o que a realidade proporciona. Então, a gente ainda precisa avançar muito enquanto acesso à justiça no Brasil, principalmente para as pessoas mais vulneráveis, que acabam sendo as mais excluídas do nosso sistema de justiça e do acesso também à justiça gratuita. Então, esse era o objetivo do trabalho, a gente debater essa questão, problematizar, porque é a partir da problematização e da democratização destes direitos que nós podemos, então, repensar essas instituições, como elas funcionam e quem tem acesso a elas.